Olá, sejam bem-vindos a mais uma live da sua mentora e reprogramadora mental. Nossa live de hoje vai ter o tema: os programas sempre contam a historinha. Então, seja muito bem-vindo, tá? Boa noite para quem tá chegando. Seja muito bem-vindo. A gente vai conversar de uma forma bem facilzinha de entender, que vocês sabem que eu gosto de uma simplificação, né? Sobre o divertidamente da tua cabeça. Fala aí. Boa noite, Socorro, Rafael, Tarsila. Então, o que é que acontece com o divertidamente da tua cabeça? Toda vez que você pensa em fazer alguma coisa, mudar alguma coisa, tem os divertidamentes da tua cabeça que começam a falar coisa pra você. Coisa que normalmente conta pra você que é difícil mudar aquilo ali. Que vai ter um processo longo, mudar alguma coisa. Ou os divertidamente da tua cabeça não te ajudam, te desencorajam. Você tem que buscar a coragem para dialogar com as vozes da sua cabeça para aí você fazer o que você quer fazer. Mas toda vez que você quer fazer uma mudança, nunca é "Yay! Pronto, bora lá", e é isso. Sempre tem uma historinha. E é sobre essa historinha que eu quero falar com você, tá? Então, mais uma vez, boa noite. Eu vou deixar essa live aqui no Instagram e no YouTube. Então, se você tá me assistindo no YouTube, ela já foi gravada. Talvez você esteja me assistindo, né, ao vivo no Instagram ou gravado no Instagram. E a Socorro tá dizendo, é desse jeito. Então. E eu vou explicar de uma forma bem simplesinha, que a ideia não é fazer mais lives longas. Por isso que eu nem vou dar muito tempo pro pessoal chegar. Mas as pessoas, elas vão chegando. Daqui a pouco o povo chega e tá tudo certo. Deixa eu só ajeitar uma coisa aqui. Boa noite, Tarsila falou. Primeiro, deixa eu só refalar, porque eu já trouxe em outras lives, né? Por que eu falo de programas mentais? É mais comum você ouvir o termo crença, tá? Mas eu prefiro o termo programa porque eu acho mais autoexplicativo. Que são programas mentais? São comandos. Eles são comandos. Então, imagina como funciona a programação de um computador. Então, ali tem um comando que faz com que aquele computador execute determinada tarefa. É exatamente assim que funcionam os seus programas mentais. Sejam os programas que regem o seu cérebro físico, ou sejam os programas que regem a sua biologia, tá? Então, os programas mentais são comandos. E esses comandos, eles não dizem simplesmente, ou melhor, esses programas não dizem única e exclusivamente, tipo, como a experiência, como a vida vai acontecer para você. Além de dizer como a experiência, como a vida vai acontecer para você, eles também são a causa de como você pensa, sente e age. Então, ele tanto é o modus operandi da tua persona, como ele é o modo manifestador da tua realidade. Então, os programas mentais, entendo o campo mental como o universo é mental, então todo o campo da existência, eles geram uns padrões de comando. Exemplo, se você é uma pessoa que tem um programa mental de baixa autoestima, vai ser comum automaticamente a tua mente produzir pensamentos de comparação em que você perde. Então não é só pensamentos de comparação, é pensamentos de comparação em que você perde. Porque você tem programas que dizem que de alguma forma você é menos que os outros. Então isso vai ser o que vai produzir pensamentos automáticos e é isso que vai fazer você sentir automaticamente
uma sensação ou um sentimento diante de uma determinada situação. Usando o exemplo de uma pessoa que tem uma programação de baixa autoestima, ao entrar num ambiente em que tenha muitas pessoas bonitas, automaticamente essa pessoa vai se sentir feia, vai se sentir menor de alguma forma. Ou entrar num ambiente onde tenham muitas pessoas com muito dinheiro, vou tirar o aspecto da beleza, vou usar o aspecto do status. Essa pessoa vai se sentir mal. Ou sei lá, entrar no... qualquer comparação, entende? Ela entra num lugar em que todas as pessoas ali têm relacionamentos duradouros e ela não. Ela sempre vai entrar num comparativo de se sentir menor. Por quê? Por causa da programação. E por que eu gosto de esclarecer para as pessoas que isso são programas mentais? Porque muitas vezes elas ficam presas num jeito desconfortável de ser e de viver. Por quê? Usando o exemplo da baixa autoestima. Porque a pessoa, ela acredita que ela tem baixa autoestima. E quando eu trago a perspectiva do programa, não é que você tenha essa questão, você detém uma programação que faz com que você experiencie a vida dentro dessa estrutura. Não é o que você é o que a sua programação está refletindo através de você e em você. Então, por isso que eu sempre reflito, não é quem você é. Você, assim como eu, somos expressões da fonte criadora, que de acordo com os nossos programas individuais ou pessoais, iremos experimentar e expressar uma realidade. Então, eu sempre trago a percepção de que é um programa para que você perceba que as historinhas que a tua cabeça conta de que você é assim, de que você só pode ser assim, ou de que você não consegue determinada coisa, ou de que porque você viveu determinada coisa, isso está acontecendo com você, você está se sentindo assim. Tudo isso são historinhas apenas. São historinhas do programa. Não tem nada a ver com o que você viveu, não tem nada a ver com quem você é. Tem a ver com os comandos que no momento você tem programados dentro do seu campo, que geram um comando de ação, tanto em como você pensa, sente e age, como um comando de ação manifestativo para a tua vida. Só que esses comandos, eles são programáveis e reprogramáveis. E a Josi colocou historinhas para validar os programas. É perfeito isso. Então, primeiro, quando as vozes da sua cabeça contar uma historinha, lembra dessa live do que eu vou te explicar agora. Porque como reprogramadora mental, eu entendo a estrutura das historinhas. E eu vou te explicar a estrutura das historinhas através do que eu preciso fazer ou do que comumente eu tenho que fazer para mudar uma programação de uma pessoa numa sessão de reprogramação. Então, um programa é o quê? É um modus operandi. Cá, mas não dá para tirar os programas, não? Se o computador for completamente zerado, ele executa alguma função? Não. Então você precisa de programas, você precisa de modus operandi. O que você tem que olhar é se esses programas estão alinhados com a forma de viver que você escolhe no momento. Então os programas, eles sempre existirão. É só ver se está alinhado. E se não estiver alinhado, entenda, eles são reprogramáveis. Eles não são quem vocês são. Eles só são reprogramáveis. Eu vou fazer aqui uma analogia para você entender melhor. Imagina aqui, ó. Meu cabelo, ele é reprogramável. Por quê? Porque originalmente ele é preto. Mas eu faço um clareamento e reprogramo ele para ser aloirado. Eu tô só dando um exemplo, entende? Isso aqui é uma reprogramação da cor do meu cabelo.
É possível reprogramar. Se é possível reprogramar a cor de um cabelo, é possível reprogramar quem você é. É possível reprogramar a sua mente. E ao reprogramar a sua mente, a gente reprograma a história. Vou te contar, por isso que eu falei as historinhas. A Josie colocou informações básicas DNA. Eu não sei se eu entendi. Aí você quer falar se reprograma as informações básicas do DNA? Se reprograma tudo, meu amor. Quem faz reprogramação comigo só que a gente reprograma tudo. Reprograma tudo. Mas vamos lá. Deixa eu te ajudar como uma reprogramadora mental a te contar sobre essas historinhas e te falar e te explicar como elas realmente são historinhas. Por quê? Porque quando você lembra da sua história, aí você pensa na sua mãe, pensa no seu pai, pensa na sua infância, pensa no bullying, pensa não sei o quê. Tudo tá muito envolvido com sentimento, com memórias. E aí você não consegue perceber e racionalizar o programa. Então deixa eu te ajudar como reprogramadora mental. O que eu faço para poder mudar o programa das pessoas nas sessões? O que acontece? A pessoa tem uma determinada situação lá na vida dela. E aí o que eu faço? Eu vou fazendo perguntas a ela para chegar em qual é o programa. Por quê? O seu sistema precisa de um programa para gerar a ação da sua vida. Gerar como você pensa, sente e age como pessoa diante das situações, diante da vida. O programa ajuda a gerar uma identidade para você, tá? E ele é manifestativo. Por quê? Porque você é uma criatura naturalmente manifestativa. Então, é o seu programa que manifesta a realidade. O que eu quero dizer? O que acontece na sua vida? Como você pensa? Como você age? O que você está sentindo no momento? Como você se vê? E como você vê o mundo? A origem disso são programas mentais. É a sua programação mental, tá? Voltando. Ok, Ká, eu quero mudar algo na minha vida. Como é que Ká, numa sessão, vai te ajudar? Ela vai chegar na programação que gera aquela realidade que você quer mudar. Só que todo programa, ele conta uma historinha. Que mediante o que você acredita, é como se dissesse o porquê que aquele programa tá ali. Então, uma coisa que eu, como reprogramadora mental, faço, a primeira coisa é descobrir onde surgiu ou como te serve. Eu posso primeiro descobrir como te serve ou descobrir como surgiu. Eu vejo como melhor funciona para a pessoa, tá? Pra que, Cá, como surgiu? É pra gente chegar na historinha que o programa conta e poder mudar essa historinha. Cá, por que tu tá chamando de historinha? Por que tu não tá dizendo que foi onde o programa surgiu? Porque a gente já explicou para vocês em outras lives que a memória que você tem do seu passado, da sua vida, da sua infância, de como determinada situação aconteceu, ela é imaginativa. Ela não é necessariamente real. Por quê? Porque a sua mente, ela cria uma versão dos acontecimentos. E todo mundo faz isso. Então, uma coisa que você lembra que aconteceu com você e como você se sentiu, não necessariamente aconteceu realmente, mas foi como tua mente registrou, validando o programa. Então, não foi o acontecimento que gerou o programa, foi o programa que gerou uma memória de acontecimento na sua mente. Não, Cá, como é que pode ser? É por isso que os reprogramadores mentais conseguem mudar a sua programação. Porque elas sabem que é o programa que está gerando a memória. E por isso que elas mudam o programa no presente para mudar ou a memória ou como você sente em relação àquela memória. Então vamos lá. A gente sabe que o programa, ele conta a historinha. Aquele modus operandi. Exemplo, você vai dizer, mas Cá, eu me sinto com pouca baixa estima porque na minha casa tinha muito bullying, ou então, sei lá,
a minha mãe não valorizava tudo que eu fazia, ou a gente era o que tinha menos condições na família, ou sei lá, eu era uma preta no meio de brancos. Isso é a historinha, tá? Por quê? Porque o seu programa atual te faz ter uma memória de historinha. Ou criando uma coisa que jamais aconteceu. Não vai ter problema não, a mente funciona assim mesmo, tá? O passado ele é mais imaginativo do que real. Cá é não. Pega um evento aí que aconteceu com umas 3 a 4 pessoas próximas de você e pede que cada um conte a sua versão pra você ver cada um contando uma versão diferente da história. Relaxa, isso faz parte da nossa mente. Eu vou responder aqui, a Thay perguntou, Kai, tem como mesmo, após reprogramar, retornarmos à história inicial? Retomarmos a história inicial. Tá, eu não sei se eu entendi a tua dúvida. Por que você quer retomar a história inicial? Explica melhor, pra eu explicar melhor também pra você, tá? Como assim, retornarmos à história inicial? Eu vou te explicar o que a gente faz como reprogramadora. A exemplo com um gatilho, tá? Eu vou te explicar como é que a gente faz uma sessão de reprogramação, em que a gente sabe que a gente tá mexendo em programas, tá? Porque o que você chama de identidade, o que você chama de acontecimentos da sua vida, eles são gerados a partir do programa. Então, por que a reprogramação mental, ela te ajuda tanto? Porque ela vai na origem. Ela não fica ajustando as consequências. Ela vai na causa. Então, vamos lá. Peguei você para reprogramar determinada situação na sua vida. Para chegar no programa, eu vou chegar na historinha. Isso se eu perceber que sua mente precisa, tá? Porque já tem gente que já tá tão assim em relação aos programas que eu nem preciso fazer isso. Mas, normalmente, como a pessoa tá muito presa às historinhas, ao invés da mudança que ela quer, que isso é uma coisa muito válida para explicar para vocês. Quando a pessoa, ela simplesmente quer realmente mudar, ela tá apaixonada por uma nova versão, por algo que ela quer que aconteça na vida dela, tá? E ela sabe que ela ainda não consegue, mas o foco dela tá ali. Eu não preciso achar a causa da história, sabia? Eu só preciso achar a causa da história quando a pessoa está extremamente apegada à versão antiga e tá sonhando de longe com a versão nova. Nesses casos, eu preciso encontrar a causa da história só para poder desamarrar a historinha da cabeça dela. Então, por exemplo, a Thay falou gatilho. O gatilho vem do programa. O gatilho tá em como você pensa e sente. Isso vem do programa. O programa gera isso. O programa faz com que em determinada situação você já tenha pensamentos e sentimentos automáticos. É isso que chamamos de gatilho. Pensamento e sentimento automático. Quando ele é intenso e desconfortável, chamamos isso de gatilho. Quando ele é suave, a gente diz que é como a gente pensa mesmo a vida. Então vamos lá. Tá, eu respondi o que você perguntou. Se sim ou se não, coloca aqui pra mim, tá? E a Socorro afirmou aqui, cada um sente de um jeito. Cada um sente de um jeito, porque cada um criou a historinha na sua cabeça. Por quê? Porque a experienciação é individual. Mas vamos lá. Pego você, ou eu vou encontrar onde aquilo começou. Então você volta no passado? Não, gente, eu entendo de programas. Eu só preciso achar onde aquela historinha está sendo contada na sua cabeça. Porque eu não preciso corrigir o passado, afinal de contas, eu não tenho máquina do tempo. Eita! Vamos voltar no passado. Você tem máquina do tempo? Porque eu não tenho. Eu vou na sua perspectiva mental. O passado é uma memória. E aqui eu não estou usando termos de criação de realidade não, né? Quem é criador de realidade e já fez reitoria sabe que a gente explica de outra forma. Mas vamos lá, eu vou atrás da informação de onde a sua mente acredita que aquilo começou. Não importa se começou ali ou não. Por quê? Porque é uma memória criada e validada. É uma historinha para o programa existir, tá? Então eu vou atrás daquilo. Para você. Quando eu chego naquela história, é como se seu sistema dissesse, olha, vem daqui. Ele faz... E aí,
eu consigo entender como é que aquele programa está funcionando, o modus operandi. É aí do que a gente chama como aquele programa está te servindo. Por quê? É aí que eu vejo o modus operandi. Vou dar um exemplo relacionado ao exemplo que eu dei antes de uma pessoa com baixa autoestima. Às vezes, se comparar e se sentir melhor, era uma forma programacional com que um sistema operacional fazia para estar em atenção a tudo. O sistema utilizava o programa de se sentir menos que o outro para ativar e ampliar a observação. Por exemplo, você achando que você entenda, os programas são comandos. E eles podem se arranjar de muitas formas. Um comando em que a pessoa tinha baixa autoestima, tinha estrutura de fazer com que aquela pessoa estivesse extremamente atenta a tudo. Isso acontecia como ela se sentia menos, ela expandia a observação dela e dessa forma ela enriquecia o que ela absorvia do ambiente. Então a gente sempre descobre como aquilo está servindo. Ou podia ser uma história mais dramática, porque quando a pessoa era menos que o outro, ela, vai de acordo com as crenças dela, ela estava salvando alguém da família dela, tá? Como esse programa serve para a pessoa, está relacionado também aos outros programas dela. Se ela acredita numa linha familiar, se ela acredita numa coisa espiritual, religiosa, de intergaláctico. Então, entendeu? Criativamente, aquele programa está ligado a outros programas que ela acredita de si e da realidade. Então, eu vou descobrir como é que esse programa está funcionando, tá? Para ver aí uma melhor opção de comando. Eu posso ensinar, por exemplo, o sistema dela a ter atenção por escolha pessoal, trazer o download de que ela é uma pessoa atenciosa. Olha, e ela nem precisa se sentir menos para isso, só que ela é atenciosa, que ela gosta de ser atenciosa, que ela gosta de ser minuciosa e que isso é uma qualidade para ela. Aí o sistema pega um novo comando. E aí eu posso mudar a programação de comparação. Eu posso finalizar aquele ciclo mediante o que funciona melhor para a pessoa. Ou eu posso trazer a percepção de como é cada pessoa ter a sua individualidade. E aí a ideia de comparação, por exemplo, ela é eliminada. Porque quando eu trago o download a perspectiva de que cada um tem uma individualidade, significa que não dá para comparar. E aí você já muda o programa de comparação. Percebeu? Então percebe? São programas, são comandos. Um programador, um reprogramador sabe disso. E o que ele vai olhar? Ele não vai olhar a sua história, a sua dor, porque ele sabe que isso é consequência do programa. Ele vai olhar o programa. E aí vai encontrar novos comandos que são alinhados com a realidade que você quer ter. E por que alinhados com a realidade que você quer ter? Porque não adianta a realidade que eu quero que você tenha. Por quê? Porque o seu sistema precisa aceitar um novo comando. E se a realidade, e se o programa que eu estou trazendo novo não traz a realidade que você quer, você não substitui, você não deixa substituir. Então eu trago novos programas realinhados com a realidade que você quer naquele momento. Se em algum momento você mudar a perspectiva da sua realidade e da sua escolha, aí eu posso trazer de repente um programa mais elevado. Então a gente até fala esse termo, mais elevado, ou seja, um programa mais eficiente. Que na verdade não tem mais ou menos eficiente, tá? É só uma forma de falar. É só uma forma de falar, entende? Porque às vezes tem programas que eles são mais... geram uma realidade... mais simplificada, em que as coisas acontecem com, com maior desenrolar. E aí eu falei, né, que o programa... Boa noite para quem entrou depois, tá? A Bela colocou, dá uma falsa sensação de controle. Eita, Bela, eu me perdi. Qual foi o momento que você falou isso? Dá uma falsa sensação de controle em relação pra aqui. Me ajuda aí. E aí,
Continuando, Bela, se puder aqui, ó, fala pra mim. E aí você vai dizer, então, Cá, mudou o programa, mas e a historinha? E aqui eu vou falar com quem tá aqui que já fez reprogramação comigo. Uma coisa que eu costumo fazer, no caso em que eu, no processo, né, fui atrás de onde aquilo começou, que é a historinha que tem na cabeça da pessoa, que normalmente não é consciente, tá? Então a gente chega em lugares que normalmente a pessoa não pensa que foi aquilo que começou, tá? A gente tá num outro estado. A Bela colocou, quando você citou o exemplo da pessoa que se apega a baixa autoestima. Então, tudo que qualquer pessoa se apegar em relação a como ela é, em relação ao como acontece, é só identificação, sabe? Deixa eu colocar em outro termo. É que ela pega as historinhas do programa, porque assim, a programação, só revisando, é o programa que diz como você vai pensar e sentir e agir diante das situações e como a sua vida será manifestada. Ela acredita que ela é aquilo. Então ela acredita, como você colocou, ela se apega e acredita que ela tem baixa autoestima, que ela é a pessoa que tem baixa autoestima. Ela não tem a percepção que é o programa que ela tem, que ela precisa ter programas que servem para ela experienciar a vida, tá? Que tá gerando aquela impressão. Como um reprogramador mental profissional sabe disso, ele não se prende às suas histórias, porque ela sabe que aquelas conversinhas é só os programas falando. É o que o programa está gerando. Não é uma limitação, nenhuma condição real. É só reflexo do programa. E aí ele vai atrás do programa. Ele sabe que não tem que fazer uma grande cura, um grande processo. Eu tô falando isso um reprogramador mental, tá? Existem outros tipos de terapia que tem essa visão e tá tudo certo. Faz parte do conjunto de crenças. Mas um programador sabe que é um programa. Sabe que você é um ser manifestativo, você é uma versão da fonte criadora, todos somos um, e a forma com que você está se vendo e está vendo o mundo diz respeito sobre os programas que são comandos que você tem sobre a vida, sobre você e sobre a vida, tá? Então, por isso que um programador ele vai muito direto, ele vai muito achando as coisas, porque ele não está olhando para você e vendo aquilo ali. Ele está vendo o programa que gera aquilo ali. Então, vamos lá para a parte da história. Quem já fez reprogramação mental comigo, em que durante a reprogramação eu fiz a pessoa chegar na origem ou lembrar de alguma coisa, o que normalmente eu faço? Quando a gente muda o programa e eu sinto que a energia do programa mudou na pessoa, a energia da pessoa mudou quando o programa mudou, né? Porque ela pode não ter aceitado o programa por completo. Então eu vou procurar outros programas que precisam ser corrigidos, ou vou trazer downloads, porque às vezes é uma perspectiva que a pessoa nem conhece. E aí eu trago do campo, eu trago da fonte para a pessoa experimentar aquilo. Quando eu peço para ela lembrar novamente, ela já lembra diferente. Opa! A memória mudou! Ou ela lembra diferente, ou como ela se sente em relação àquela memória muda. E muda na hora. Eu sempre checo para ver se aquele programa mudou. Existem várias formas, tá? De checar para ver se um programa mudou. Às vezes eu uso o teste de crença para ver se aquele programa mudou. Às vezes eu faço a visualização da realidade na nova versão que a pessoa estaria, para ver como ela se sente, para ver se aquele programa mudou. E às vezes eu volto na memória que a pessoa no começo, quando acessou, ela era uma grande dificuldade, e peço para ela ver de novo. E na hora ela vê diferente. Ou ela sente completamente diferente. Vocês aqui, algumas dessas pessoas, se não dizer quase todas, já fizeram reprogramação comigo. E eu fiz isso com vocês. E dentro da sessão, uma mesma memória, uma mesma lembrança, ou era lembrada de forma diferente, ou, quando vista, era sentida de forma completamente diferente. E aí, o que foi que mudou? O programa. E ao mudar o programa, instantaneamente,
uma nova historinha começa a ser contada na sua cabeça. Por quê? Porque agora tem um novo modus operandi de como você pensa, sente, age e de como você manifesta a sua vida. Por favor, só para tornar isso real, que eu adoro, quem que já fez reprogramação aqui comigo, fez esse processo, quando a gente tava, buscando um programa, a pessoa estava sentindo algo, ou sentindo em relação a alguém, ou sentindo em relação à vida de uma forma. E depois que a gente foi mudando os programas, na mesma sessão, eu voltei na mesma coisa e falei, olha para isso. E já foi completamente diferente para você. Pode falar aqui, que eu garanto que eu faço. Demais. Então, o que eu quero trazer com isso? Eu quero trazer para você que não se prenda às historinhas que são contadas na sua cabeça. Elas são reflexos dos programas. Apenas observe se como você está se sentindo. O que você está pensando em relação à vida. Não são pensamentos aleatórios, tá? Mas o que você está pensando em relação à vida. Se está alinhado com o que você quer. Vire seu olhar para onde você quer. Não se identifique tanto com os divertidamente da sua cabeça. Eles são frutos de programa. Eles não são quem você é. Eles são reflexos de programas e programas são reprogramáveis. Apenas avalie se as historinhas na sua cabeça estão condizentes com a vida que você quer ter. Se não, entenda. Eles são reprogramáveis. E eles são reprogramáveis em todos os níveis. Em relação a como você se sente. Em relação a como você se sente em relação a você. Como você vê. Como você lidar com a vida. Porque tudo isso é de gerenciamento de significado. E isso vem dos programas internos que você tem. E mais uma vez, os programas são reprogramáveis. A Laís botou aqui, valido o que foi dito. Tem mais gente aqui, viu? Tem super. Várias pessoas que já fizeram reprogramação comigo e a gente fez esse processo. E como ela se sentia muda na hora. Porque eu checo na hora para validar para a mente da pessoa. Não é que nem preciso checar, que eu não precisaria, porque eu vejo no campo. Mas eu valido para a mente da pessoa. Ver que mudou, tá? Então, eu queria trazer essa percepção para vocês. Para que, diante da vida, você não fique preso às historinhas da sua cabeça como se fosse você. As historinhas, elas vêm dos programas. Todo programa vai contar a historinha. O passado que você lembra, ele não é completamente real. Ele foi uma forma com que o teu sistema registrou algo. As memórias, elas podem nem serem reais, elas podem ser inventadas imaginativamente pelos seus programas. Entende? Pelos seus programas. A gente é muito mais imaginativo do que a gente pensa. Muito mais. Porque somos seres naturalmente criativos. Isso faz parte da nossa essência de ser. Então, não se prenda. Se quando você vai fazer alguma coisa, algo fala, eu não consigo, eu não posso, é difícil, dá errado comigo, essa historinha está sendo contada por um programa e esse programa é reprogramável. Se você encontrar um programador que entenda isso, que não se prenda à historinha. Por quê? Porque pode fazer parte dos programas daquele profissional também se prender às historinhas. E aí, pelos próprios programas dele, ele vai criar um grande método de cura e tá tudo certo. Eu só tô te dizendo que tem caminhos mais simples. Ao invés de te direcionar o problema, porque existem programas que te direcionam muito pro problema. Eu gosto de te direcionar para a vida que você escolhe ter. Essa é a minha visão. E a gente faz todo o trabalho baseado na vida que você quer ter. Por quê? Porque você é a mesma coisa que eu, a fonte criadora manifesta. E com programas que estão criando a realidade de uma determinada forma. E se você escolher diferente, a gente vai lá mexer nesses programas.
tá no script do direito divino, vamos falar assim, ou teu direito existencial. Então, não se prenda às historinhas. Saiba que ela faz parte dos programas. E que as historinhas, elas não são fixas. Uma vez que você muda o programa vai te contar uma historinha diferente. Tanto do seu passado, como do seu presente, como do seu futuro, né? A Socorro colocou: a vida é feita de escolhas. Isso, esteja ciente que você pode escolher o tempo todo. Por quê? Porque por mais que venha uma historinha que fala que você não pode escolher, se você lembrar que você pode escolher, você vai dizer: meu Deus, peraí, como é que eu posso avançar isso? Então, as historinhas, elas são moldáveis mediante os programas. Mude o programa e você vai mudar a historinha que conta na sua cabeça, tanto do passado, como do presente, como a sua perspectiva de futuro, tá? A sua perspectiva de futuro também vem das historinhas que os programas contam na sua cabeça, tá bom? Como você vai conseguir desenrolar esse futuro também vem das historinhas do programa. O programa tá dizendo pra você se vai ser fácil, se vai ser difícil, se você vai ter que dar a alma, se você vai acontecendo as coisas mediante aos passos que você vai dando. Tudo isso são os programas que falam pra você, tá? E, mais uma vez, tudo isso é reprogramável. E aí, cara, qual a diferença disso pra mentoria de criação de realidade? Para as pessoas que fazem a mentoria de criação de realidade, eu nem falo de mudar a historinha. Eu falo de vá além a historinha. As pessoas vão acima. Então é outro nível de autopercepção do ser. Eles vão acima da historinha. Porque eles sabem que eles são ensinados a perceberem completamente que eles são sempre causas, nunca consequências. Mas isso aí faz parte da mentoria de criação de realidade. Que a gente reseta completamente os programas mentais da pessoa, a visão que ela tem de si e do mundo, para ela começar a se perceber e a agir como ela sendo sempre a causa. Ela nem dá atenção às historinhas. Ela já tem a plena certeza que a historinha será criada depois da escolha que ela fizer. A Lai colocou: uma vez reprogramado, para sempre reprogramado? Não necessariamente. Por quê? Você é Deus criador. Você pode, a qualquer momento, mudar um programa. Afinal de contas, uma reprogramação é uma mudança de programas. E os programas podem ser mudados a todo momento. Inclusive, o que a gente chama de evolução ou de processo evolutivo vem apenas dessa capacidade de eu estar mudando o tempo todo. O que a ciência chama de neuroplasticidade vem da nossa capacidade de mudar continuamente o tempo todo. Então, por exemplo, uma vez que eu mudo um programa, o meu cérebro se adapta. E uma vez que meu cérebro se adapta, vocês sabem que a biologia também se adapta, né? Vocês já estão informados que é o campo mental que ativa e desativa genes do seu DNA, né? Você tá sabendo disso? Se não for, dá uma pesquisada aí. Entenda, é o seu estado interno que ativa e inativa o DNA. O DNA que você veio, ele não tá sendo todo usado, não. Ele tem partes ativos e inativos. E quem ativa e inativa partes do seu DNA, tá aqui. A neuroplasticidade diz que o tempo todo você está mudando e se adaptando. Então, reprogramar é algo natural, intrínseco à sua capacidade de ser. Então, o tempo todo você pode trazer programas. Então, eu vou usar o exemplo de baixa autoestima. Suponhamos que a pessoa tinha uma programação que gerava isso. Em determinado momento, ela tinha uma visão da vida e aí programas foram ajustados para isso. E de repente ela começa a ter outro ponto de vista. Você pode trazer novos programas sobre o novo tema que vai mudar a experienciação dela. Então, o tempo todo, programas podem ser mudados. O tempo todo, adicionados. Isso é natural. O processo de aprendizado que a gente tem ao longo da vida é um processo reprogramacional. Então, sempre.
A Bela colocou, a reprogramação acontece apenas quando você acessa de forma consciente o que precisa ser reprogramado? Não, a reprogramação acontece quando você permite. E aí a forma com que você vai permitir isso é que vai mudando, entendeu? Então, por exemplo, um programador mental, um reprogramador mental que entenda de programas sabe disso, né? Eu acho que a Bela entrou depois. Eu até expliquei aqui que para muitas pessoas eu sequer preciso encontrar a causa, ou seja, que na verdade a historinha nem é a causa, é a historinha que na sua cabeça tá sustentando aquele programa, que o programa diz que começou por causa daquilo. É só a historinha, nem é um caso real, porque a memória não é real, a memória é imaginativa e todos somos assim, tá? Então, nem é que, eu preciso conscientemente acessar. Depende da sua permissividade. Se a sua paixão por aquela nova escolha for maior do que o seu apego pela sua nova versão, eu só preciso trazer o programa. Eu nem preciso mudar, eu só preciso trazer. Por quê? Porque o seu sistema ele é inteligente. Ele adota programas que são melhores para você. Então, muitas vezes, por exemplo, a pessoa não solta um programa porque ele está servindo em outras coisas que a pessoa nem imaginava. E para aquele sistema, aquela forma mais eficiente de fazer. Se eu simplesmente trouxer um programa novo e aquela pessoa ela está apaixonada pela nova versão e pouco apegada à antiga versão, pouco apegada à ideia do problema, de ser a pessoa que sofreu, que passou, de todas essas historinhas, o programa muda assim. Nossa, é uma festa quando a pessoa já tá nesse estado, que eu taco o pau, eu trago o download, eu trago tudo. Quem chega pra mim nesse estado, sabe que eu vou baixando o download, fazendo que eu adoro. Mas também quando a pessoa tá apegada àquela versão, pegada ao problema, pegada à história, não tem problema. A gente vai amarrando e vai trazendo programas no passo da pessoa. Não tem problema nenhum. Então você não precisa estar consciente de nada. Você precisa apenas estar em estado de permissão. É uma coisa que Barra de Axis chama de baixar as barreiras, baixar a resistência. Que é estar em estado de permissão para um novo programa. E eu vou dizer assim de uma forma muito prática. Suponhamos que você cozinhava na época que era de fogão de lenha, né? E aí tinha que pegar a lenha, tinha que não sei o que, não sei o que. Aí eu chego pra você com fogão a gás. Você vai pensar duas vezes, né? Ó, isso aqui, ó, o gás já fica aqui, é só acender a boca e sararau. Você vai primeiro chegar pra mim e dizer, mas eu quero ter consciência, porque como me serviu o fogão a lenha até agora? Vai? Você vai dizer, menina, oxe, 3 negócios aqui, me dá o fogão a gás, quero nem saber de onde é que veio, eu quero, é pra mim, oxe, vamos embora. Então, a única coisa que precisa é o estado de permissão da pessoa. Só que um reprogramador mental sabe que dependendo das circunstâncias as pessoas estão em estado de permissões diferentes. E a gente vai, através do caminho, encontrar esse estado de permissão. Entendeu? Por quê? Eu só precisava saber como é que o programa estava funcionando, como ele te serve, para eu poder trazer outro programa para aquela função. Exemplo, fogão a lenha, fogão a gás. Serve para cozinhar. Então, vou trazer o a gás aqui, ó, que serve para cozinhar também, que a pessoa vai querer. Vou dizer, ó, um upgrade, uma versão nova. Foi claro essa analogia aí que eu fiz? A Josi colocou, é sobre isso que eu tava falando, DNA programável. Super, gente. É porque, assim, existem níveis que a gente fala como os programas, que é fácil para geral entender, porque as lógicas... Porque, assim, eu explico de uma forma muito lógica. Mas existem níveis que eu só consigo explicar para quem já fez mentoria de criação de realidade. Por quê? É um reset mental diferente. É o reset mental de como a consciência vê e processa a vida. Aqui eu estou explicando a nível de pessoa. Então eu falo como funciona o programa, como funciona a estrutura de um programa e como funciona o processamento cerebral. Quando a gente fala a nível de criação de realidades, aí eu só posso falar com quem já entende de criação de realidades. Porque aprendeu a ver a si e ver o
mundo e a sua experiência a partir do ponto de vista de uma consciência, a partir do ponto de vista da unidade. Então, quando eu falo para um mentorado de criação de realidade, eu falo para ele: ignore as historinhas. Eu não preciso nem corrigir historinhas. As historinhas surgirão depois da sua escolha. E elas surgirão para justificar a sua escolha. Então, a gente sempre conversa em níveis de pontos de vista. E o DNA é completamente reprogramável, seja na perspectiva de reprogramação, né? Que a gente já tem estudos científicos validando neuroplasticidade, validando ativação e inativação de genes. Isso é ciência já que todo mundo já sabe, tá? Todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe que a sua biologia responde ao seu estado de ser, ao seu estado interno, inclusive, para ser mais específico, ao seu estado emocional. O seu estado emocional vai dizer que se você vai pegar uma gripe ou não. Já vai daí. Então, por exemplo, de exercício físico, a sua conexão neuromuscular que vai ativar muito mais o desenvolvimento do seu músculo do que você empurrar e puxar peso. Isso já é dado científico. Então, aqui eu falo a nível de programação. Quando a gente fala a nível de mentoria de criação de realidade, a gente sobe mais 3 degraus. E é super divertido. A Maluz colocou: já cozinhei no fogão de lenha. Olha, eu não lembro se já cozinhei. Eu fui buscar aqui numa linha paralela. Já cozinhei no fogão de lenha também. As histórias seriam as consequências. Sim. Sim, Marluz. Sim. Por quê? Porque é o programa que gera ela. Então, a história que você tá ouvindo na sua cabeça, do seu passado, do que está acontecendo no presente e da sua perspectiva de futuro, ele já é consequência do programa. O programa, ou como é mais conhecido, a crença, antecede tudo. E a gente bem sabe que é muito mais eficiente eu arrumar a causa do que eu arrumar a consequência. Cara, eu posso ficar arrumando a consequência? Pode, não tem problema nenhum. Eu só tô te dizendo que é mais eficiente. Então, por exemplo, se eu tiver com a torneira aberta que estiver molhando, pingando e molhando o chão, eu posso secar o chão? Posso. Eu posso ficar lá secando o chão. É uma possibilidade. Só que aí você tá agindo na consequência. Eu posso fechar a torneira. Isso é trabalhar nos programas. Isso é trabalhar na causa. E aí eu volto pro início da minha proposta dessa live. Eu só tô aqui pra contar pra você que as historinhas da sua cabeça são uma consequência. Que como você se sente em relação ao seu passado é uma consequência. Que como você se sente hoje, quando você se vê, quando você me vê ou quando você vê o mundo, é uma consequência. Que como você almeja ou pensa assim que vai ser o seu futuro, é uma consequência. Nada disso é quem você é. Essas consequências são dos seus programas. Os programas são os modos operantes do seu ser, de como vai funcionar o seu cérebro, de como vai funcionar os seus pensamentos e os seus sentimentos, de como vai funcionar a biologia do seu corpo, de como vai funcionar as pessoas ao redor em relação a você. Mas, cara, como assim meus programas? Já ouviu falar a teoria de que as pessoas, a energia antecede, as pessoas leem a sua energia e por isso agem com você de determinada forma? Você já viu uma pessoa agir com uma de um jeito e a mesma pessoa agir com outra pessoa completamente diferente? Por que ela age diferente com aquelas pessoas? Porque aquelas pessoas têm programas diferentes. E ela tá reagindo aos programas daquela pessoa. Tá? Então, quando ouvir as historinhas na sua cabeça, apenas preste atenção se são as historinhas que você gostaria que fossem contadas. Quando os seus pensamentos falarem de você, vê se você gosta do que ele tá falando. Quando seus pensamentos e seus sentimentos falarem
dos seus sonhos. Preste atenção no que vocês estão falando, algo que você gostaria de ouvir ou não. Se não, entenda que são programas e que são reprogramáveis. Reprogramar é o atalho mais rápido que você pode tomar para mudar como você se sente na vida. Por quê? É um direito seu escolher como você se sente em relação à vida. E a chave são os seus programas. E se você já está num estado de empoderamento, ou de busca ao empoderamento, sabe? Quando o teu desejo do empoderamento pessoal for muito grande, por mais que você não tenha. Porque, tipo assim, sonho é algo que teoricamente a gente ainda não tem, né? Você pode não ter o empoderamento, mas o teu desejo por aquele empoderamento é tão maior do que as historinhas e a ideia que você tem do seu passado. Eu te recomendo subir 3 degraus e ir pro nível de criação de realidade. Mentoria de criação de realidade. Que aí, definitivamente, tudo que te aconteceu, tudo que te acontece e tudo que te acontecerá serão vistos com completos novos olhos. E sem critério específico e nem ponto fechado. O ponto fechado vai ser o que você quiser criar. Tá bom? Então, essa live me veio com a energia de abrir uma portinha para dizer assim, você não tá preso. Nem na sua cabeça você tá preso. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu não tô preso fisicamente, mas eu tô preso na minha cabeça. Não, você não tá. E eu tô te explicando como você não tá. Você não tá preso nem na sua cabeça. Nem fisicamente, nem nas situações e nem na sua cabeça. Quer mudar as historinhas? Muda os programas. Quer ver a realidade como sua e parte de você? Vá aprender sobre criação de realidade. Tá bom? Mais alguma dúvida? Cadê? 55 minutos. Então, meus amores, eu só quis abrir mais essa janelinha para lembrar que você não tá presa a nada. E que você não tá presa a nenhum processo longo, a não ser que você escolha. E tá tudo bem. Só tô te contando essa boa nova. Biblicamente, né? Não tenho a história das boas novas. Eu só vim te contar essa boa nova. Que me veio o entusiasmo de trazer dessa forma para você compreender que você tem muito mais liberdade do que você imagina. E a liberdade, ela não tá fora, ela tá dentro. Tá bom? Um cheiro, Josi. Josi colocou que pra mim tá muito rico. Cheiro pra Duarte. Treina lá também onde eu treino. Duarte me vê fazendo cara presepada na academia. Que vocês nem... Gente, se eu filmasse, vocês iam se divertir horrores. Você não sabe o quanto eu me divirto na academia. Porque na minha realidade, eu criei a vida fitness, que é algo que me empolga fazer de uma forma muito leve, muito divertida. Então, assim, eu perturbo na academia. Duarte sabe que eu perturbo. Nossa, mãe do céu, o quanto eu me divirto na academia. Tipo assim, eu não tô na aula de dança, eu vou dançar durante o treino musculação. Eu não quero saber, entendeu? Por quê? Porque eu quero. É isso, queridos. A Josi filma. Gente, se filmar. É porque assim, eu tenho preguiça. Eu não vou ficar filmando. Não me entusiasmo a filmar. Hoje eu filmei um pedacinho e o menino chegou assim. Ele fez, cara, eu mal filmei. Não sei o que eu fiz. Tá ótimo. Não me entusiasma ficar filmando, não. Se algum dia entusiasmar, eu filmo. Mas no momento não me entusiasma, não. Mas se filmasse, minha gente, olha, vocês iam se estourar de rir, viu? Um cheiro pra vocês. Lembrem, eu sou acessível para você tirarem dúvidas das coisas que passam na cabeça de vocês, tá bom? Fiquem super à vontade. Então, quando me vier a inspiração, porque meu modus operandi é inspiração, de abrir mais uma portinha para dizer, lembre, você não tá preso, nem dentro da sua cabeça. E aí eu te trago percepções e pontos de vista que
fazem com que você pare de enxergar um caminho longo para caramba e enxergue que de repente já tem uma porta do lado. Olha a Josi mais uma vez, filma. Qualquer dia, se me inspirar, tá? Mas é muita presepada, viu? Adoro. Gente, você não tem noção. O meu lado divertido da sapeca é divertida e sapeca de verdade. Gente, um cheiro, maravilhosa semana pra vocês. E tomem decisões e façam escolhas, tá bom? Ó, eu vou começar a postar mais presepada. Vocês prestem atenção, viu? Vocês vejam meus stories. É aqui, né? Tá bom, vou pensar, vou botar mais presepada aí pra vocês. Gente, eu sou... eu sou... Não é que eu, tipo assim, eu vou fazer uma coisa. Não, eu sou mesmo, sou perturbadora. Primeiro que rebolar entre uma série e outra é certo. É certo, é certo. Musculação, não sei o que, aqui ó. Cheiro gigante pra todos vocês, ó. Cheiro da cá.